Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o que exatamente Vladimir Putin foi buscar na Coreia do Norte e aquilo que Kim Jong-un quer em troca. Nesta terça, 18 de junho, Vladimir Putin iniciou uma histórica visita de 2 dias à Coreia do Norte, a primeira em 24 anos. Quando Putin esteve neste país pela última vez, o ditador era Kim Jong-il, o pai do atual ditador Kim Jong-un. A visita, anunciada com muito pouca antecedência por motivos de segurança, é o culminar de um longo processo de aproximação entre a Rússia e a Coreia do Norte que começou em 2022 com a invasão russa da Ucrânia. Antes da invasão, o maior e mais importante parceiro norte-coreano era a China, com a Rússia, que antes da invasão estava 100% integrada no sistema econômico e comercial ocidental, desempenhando um papel bastante secundário na Coreia do Norte, com Putin temendo que qualquer maior aproximação com aquele país pudesse atrair sanções da Europa, na época o seu maior parceiro comercial. Mas agora, com a Rússia se convertendo na nação mais sancionada do planeta, à frente até mesmo da Coreia do Norte, Putin já não precisa ter esse cuidado, assumindo de vez o papel de maior aliado norte-coreano. Mas o que exatamente Putin quer da Coreia do Norte? E o que Kim Jong-un quer em troca? A resposta para aquilo que Putin quer é bem simples. Ele quer armas e munições para poder manter o seu esforço de invasão da Ucrânia. Aquela guerra, inicialmente prevista para ser rápida, uma mera operação militar especial, como a chamam os russos, transformou-se hoje, 2 anos e 4 meses depois, em uma longa, terrível e desgastante guerra de atrito, sem nenhum prazo ou previsão para terminar, com Putin enfrentando ucranianos cada vez mais empenhados na sua defesa e, tão importante quanto isso, um Ocidente igualmente empenhado em garantir aos ucranianos todos os meios necessários para essa defesa. Ou seja, a invasão russa da Ucrânia está rapidamente se convertendo em uma guerra sem fim, semelhante à invasão soviética do Afeganistão nos anos 80, que drenou gigantescos recursos materiais e econômicos da União Soviética, contribuindo ativamente para acelerar o desmoronamento soviético. Em um cenário como esse, de guerra de atrito e sem fim à vista, nem mesmo os gigantescos arsenais russos são suficientes. Desde o início da invasão, a Rússia tem mantido uma média de 10 a 15 mil disparos de artilharia por dia, o que significa que apenas nestes 2 anos e 4 meses, a Rússia pode ter gasto na Ucrânia de 10 a 12 milhões de projéteis de artilharia dos mais variados calibres. Trata-se de uma quantidade autenticamente monstruosa de munição, capaz de afetar gravemente qualquer arsenal, inclusive o da Rússia. E é por isso que Putin precisa tanto de parceiros com grandes depósitos de munições. A China de Xi Jinping poderia ser esse parceiro, mas os chineses estão de olho em Taiwan e sabem que precisarão de cada projétil e de cada míssil para tentar invadir e conquistar aquela ilha em algum momento no futuro. O Irã, outro grande parceiro e aliado de Putin, também não está disposto a ceder grandes partes do seu arsenal, pois sabe que precisa de todas as suas armas e munições para armar os grupos que atacam Israel, com os iranianos se limitando a vender para a Rússia drones de ataque como o Shahed 136. Portanto, só restou mesmo a Coreia do Norte, um país que durante longas décadas foi fortemente armado pela China e a União Soviética, que esperavam a continuação da Guerra da Coreia, temporariamente paralisada em 1953. Mas, como felizmente essa guerra continuou congelada, os norte-coreanos acumularam quantidades impressionantes de armas e munições, com fontes referindo números oscilando à volta dos 25 a 30 milhões de projéteis de artilharia. Munições que a Coreia do Norte já não precisa tanto, agora que já alcançou o status de potência nuclear plena. E é por isso que Putin está recorrendo a Kim Jong-un para adquirir as munições de que tanto precisa para continuar invadindo a Ucrânia. Kim Jong-un, pelo seu lado, precisa de muitas coisas.
Por se tratar de um país isolado e muito sancionado, por não ter uma indústria de base evoluída e consolidada, e por ter um regime ditatorial comunista que ao longo das décadas destruiu os meios de produção, incluindo a agricultura, a Coreia do Norte precisa agora de tudo, começando por itens básicos como comida, com diversas fontes referindo que o nível de desnutrição e de casos de morte causadas pela baixa quantidade e qualidade da comida são assustadoramente altos naquele país. Os norte-coreanos também precisam de itens básicos como petróleo e gás natural, com tudo isso podendo ser facilmente fornecido por Putin. Mas Kim Jong-un também precisa urgentemente de outros itens que, para ele, são até mais importantes. Refiro-me a tecnologias para a modernização das suas armas nucleares e do seu arsenal de mísseis balísticos. A Coreia do Norte, à custa da miséria e da fome do seu povo, conseguiu se converter em uma potência nuclear plena, capaz de lançar ogivas nucleares compactas no topo de mísseis com alcances de mais de 10 mil quilômetros. No entanto, apesar da Coreia do Norte ter essa capacidade, a sua tecnologia ainda está longe de estar consolidada, e basta vermos os vários casos de lançamentos falhados de mísseis norte-coreanos ao longo dos últimos anos. Por isso, Kim Jong-un precisa, com urgência, de tecnologias avançadas que a Rússia pode perfeitamente fornecer, se, em troca, receber alguns milhões de projéteis de artilharia. Algo que, inclusive, já está acontecendo, com a inteligência sul-coreana informando recentemente que os norte-coreanos enviaram para a Rússia pelo menos 5 milhões de projéteis de artilharia, o suficiente para garantir 15 mil disparos por dia durante quase um ano inteiro de invasão da Ucrânia. Na visita que Putin está fazendo agora, acredita-se que um dos propósitos envolva aumentar ainda mais a quantidade de munições norte-coreanas para a Rússia. Mas em troca, além de todos os itens que referi aqui, Kim Jong-un também pediu outro: um pacto estratégico e de segurança militar, semelhante a uma aliança militar, que foi assinado nesta quarta, 19 de junho. Através desse pacto, se a Coreia do Norte for atacada, a Rússia se compromete a enviar tropas para defendê-la, e, se a Rússia for atacada, a Coreia do Norte promete se envolver diretamente na guerra. Com isso, deixando no ar uma questão muito importante. Vladimir Putin poderá pedir já, nesse momento, apoio militar direto norte-coreano para a guerra de agressão que lançou contra a Ucrânia? Como a Rússia encara as regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson como regiões russas, os ataques ucranianos contra essas regiões são vistos por Moscou como ataques contra território russo, com Putin podendo usar esse argumento deturpado para pedir, além de armas e munições, centenas de milhares de tropas norte-coreanas para a sua invasão da Ucrânia. Como já ficou bem óbvio aqui, nem Putin e nem Kim têm algo a perder com isso. Ambos são os líderes ditatoriais dos dois países mais sancionados do mundo e ambos encontram, no outro, aquilo que mais precisam neste momento. Por isso, para Putin e Kim, não há nada que os impeça de, juntos, mergulharem em um conflito, desde que continuem recebendo dessa parceria tudo aquilo que querem.